falar um pouco hoje, lógico que é pessoal, como que fica a eletroanálise em termos de mundo e no Brasil, é muito vasto. Somente quando chega no Brasil, a gente precisa trabalhar mais isso, né? E muita descrição de técnicas, a parte histórica do seminário, você pode encontrar no nosso livro de eletroanálise, esse aqui que vai ser sorteado, né, também. Né? Então, inicialmente, eu gostaria de agradecer a Nova Analítica, o Marco, pelo convite, mas o que muito me honrou, realmente é uma satisfação muito grande estar aqui com vocês. Espero ser útil, né? E não podemos esquecer de agradecer, né, o professor Lauro, que foi o primeiro editor em chief da revista, tá certo? E todos os patrocinadores, como foi bem colocado pelo Luiz Bravo. Iniciando a palavra elétron, na realidade, ele vem da resina âmbar. Então, Tales de Mileto, antes de Cristo, essa época aí, ele friccionava essa resina natural, né, que geralmente é de pinhos, essas coisas, nas peles e na lã de animais, e essa resina adquiria propriedades de atrair fragmentos de palha, penas e madeira, né? Então, é daí que surge da resina âmbar, né? Em grego quer dizer eletro, e a palavra eletricidade surge também derivada desse nome aqui. Então, aqui é uma figura de uma resina atraindo papel, pedaços de papel. Eu estive numa palestra num ISE regional lá em Vilnius, na Lituânia. Se comercializa muito joias de âmbar, e não é barato, não. Viu? Então, vários países daquela região do Báltico, eles comercializam joias de âmbar. Então, na realidade, o que estava sendo feito aqui era acumular energia eletrostática, né? Aí que surge a energia eletrostática. E a primeira máquina para gerar energia eletrostática foi o Kerick, o Otto von Kerick. Na realidade, ele usou uma esfera de enxofre fundido e ele gerava energia eletrostática. Isso aqui é uma versão nova aí que fizeram, tá certo? Eu tinha uma manivela, então, a hora que ele rotava essa esfera de enxofre, né, ele obtinha energia eletrostática. Mas é atribuído ao Housby, Francis Housby, a geração de uma verdadeira máquina para gerar energia eletrostática, um gerador eletrostático de energia. Né? Isso aqui também é coisa, versão nova que está aqui. Então, ele trocou aquela esfera de enxofre por de vidro. Né? Inclusive, ele fazia vácuo, aqui, ó, tem uma torneira aqui também, ele fazia vácuo, colocava mercúrio sob vácuo, e quando ele atritava, que gerava energia eletrostática, ele via, saía, é o princípio da lâmpada de vapor, ainda bem que estão sendo substituídas, essas lâmpadas de vapor, aqui foi o princípio, né? Então ele fez vários experimentos, e o vidro era muito melhor, por ter um gerador triboelétrico aqui, era muito melhor que o enxofre, porque, olha aqui, o vidro é o que fica mais positivamente carregado dessa série triboelétrica, né? O vidro é que fica mais positivamente carregado, ou seja, ele vai gerar mais elétrons. Né? E o que fica mais negativo é o teflon nosso, né? O teflon. Então, é gerada essa tabela, e note que tem uns óxidos aqui, ó. Aqui o mais positivo é o dióxido de titânio, né? A Natase, se eu não me engano, é o melhor. E, naquela época, o que surgiu de máquina, geradores dinâmicos de gerar eletricidade, isso aqui é alguns exemplos que eu peguei na rede, né? Várias máquinas dessas para gerar eletricidade estática. E note que tem uns utensílios aqui, ó, eles carregavam o que vem a ser a garrafa de Leyden. Está aqui as garrafinhas aí. Que é essa aqui, ó. O Lady Leiden, né? O Muschenbroek, então, nessa época, 1745, ele propõe esse jarro, essa garrafa, para acumular energia
elétrica. Então, gerava-se aquela eletricidade e se acumulava, não deixa de ser um capacitor. Que aqui entrariam os elétrons gerados naquelas máquinas, tá certo? E você tem condutor interno e externo, e se acumulava grandes quantidades de energia eletrostática. Podia-se trabalhar com uma série, aqui no exemplo tem 9. Se trabalhava, então isso é um grande... alta tensão, né? Elétrica. Então, quanto mais girava aquelas rodas gerando, se acumulava mais ou menos energia nessas garrafas. E os experimentos, na época, quando surgem os experimentos, se faziam como se fosse um coice, né? Descarregava no ato que você contactava e se fazia experimentos assim. Não era contínuo o gerador de eletricidade, tá certo? O volta foi importante, começa com essa pistola de volta, ou o revólver de volta. O que ele fazia? Isso em 1776. Né? Ele tinha um aparelho de vidro desse formato, ele tinha interesse em saber o que saía dos pântanos, e veio saber depois que era metano. Então ele pegava aquele gás que saía dos pântano, hidrogênio, H2, como ele obtinha H2? Reagindo limalha de ferro com ácido clorídrico, ele obtinha o hidrogênio, ele colocava uma rolha aqui, por isso chama pistola, né? Então, dependendo da quantidade de metano, quando se fazia o faiscamento com aquela garrafa de Leyden, né, entrava em combustão, e essa rolha ia sendo expulsa, né, em distâncias menores ou maiores, em função da concentração do metano. Ele fez isso também com ar atmosférico, para saber quanto tinha de oxigênio, mas ele entrava com hidrogênio aqui. Né? Agora, por que foi importante isso? Bom, depois teve as versões muito mais interessantes. Isso aqui está no museu, lá, né, no Museu de Ciências, em Florença, né? Firenze. E aqui, isso aqui é muito mais sofisticado, o cara tem registro para entrada controlada de gases, de hidrogênio, e no lugar de ficar lançando rolha, esse êmbolo ele vai sair mais ou menos em função da quantidade de gás que entrou em combustão. Mas o mais importante ainda, isso aqui foi o início, ele desenvolve a lâmpada de hidrogênio, e isto aqui foi muito importante, o iodiômetro. Isso aqui é uma das versões de iodiômetro usado por ele. Né? Aqui também colocava os gases e se fazia a combustão. Tá aqui, ó, descarregava aqui, fazia o faiscamento, o gás de interesse a ser analisado, mais hidrogênio. Se colocava, aqui tinha entrada, podia se colocar água, para ver quanto que variava a coluna de água, tá? O controle volumétrico dos gases podia ser feito por aqui. Né? Isso aqui está no Museu de Ciência da Lombardia. Né? Eu quase cheguei no templo dele, no Lago Como, em Como. Fica aqui, ó, na pontinha do bifurcamento aqui do lago. Infelizmente, eu tive um problema e não consegui. Então, ele foi fundado em 1927, mas se vocês entrarem nesses links aqui, nesses sites, são coisas maravilhosas, como outros sites que eu vou mostrar aqui, coisas maravilhosas. Né? Então, você olha tudo isso aqui, ó. Nota que ele tem aqui, ó, os geradores, tem garrafa de Leyden, etc. Tudo no... Agora, o muito importante foi o idioma usado por Gay-Lussac. O Gay-Lussac, em 1808, ele usa um idioma mais sofisticado do Volta, né? O do Volta era diferente desse. E ele faz o quê? Ele acha a composição ele reage com o oxigênio do ar. Então, ele vai reagir o oxigênio que tem no ar com hidrogênio, e aqui é volumétrico a coisa, tá certo? E ele, pensando na hipótese de Avogadro, que depois vira lei, ele faz o seguinte, aplicando a lei de Avogadro, se tem o quê? Que quais volumes de gás, nas condições de temperatura e pressão, contém o mesmo número de moléculas. Percebe a relação entre o heliômetro, combustão, né, faiscamento, né,
você tem um faiscamento aqui, ó, tá vendo? Faz faiscamento, e você começa a relacionar com quantidade. Hoje seria a quantidade de matéria e volume dos gases. Na versão atual, eu não consegui botar uma barrinha aqui em cima, o volume molar hoje é 22,71 litros, nas condições padrões, temperatura e pressão. Qual seria a temperatura? 273,15 Kelvin, e a pressão agora é dada em Pascal, aqui é 100 mil Pascal. É diferente daquele 22,4 que era a uma atmosfera. Então, isso mudou, acho que na década de 80, 90 já. Isso quase não aparece na literatura. Mas aí, o que é importante? Se está nas mesmas condições, mas se está nas condições padrões de temperatura e pressão, você sabe qual é o volume. Então, é possível se relacionar volume desses gases nessas condições com quantidade de matéria. Né? Quantidade de matéria. Essa foto eu tirei lá na Praça Luigi Galvani, lá em Bolonha, em 2008. Eu estou na frente, aqui é ele, aqui é a casa de Luigi Galvani, que é conhecida, que fica aqui atrás. Né? Eu estou falando muito rápido, essa história é longa, essa história é muito longa. Né? O que ele acreditava, o Luigi Galvani? Ele acreditava na eletricidade animal, fazendo uma analogia com o torpedo, que é a enguia elétrica. Né? Então, ele acreditava que, dependendo de como você colocava na RAM, né, esses contatos elétricos, né, bisturis, pinças, etc., se gerava eletricidade. Então, há várias versões. O livro dele, ele tem um livro, isso aqui de 1780, 1790, ele estuda intensivamente. Né? Depois ele fazia o contrário, ele botava energia elétrica para ver a movimentação da musculatura da RAM. Então, você vê, tem geradores aqui, a garrafa de Leyden, que é os geradores dinâmicos. Então, há várias versões. Uma delas é que um aluno dele, trabalhando com uma bandeja metálica, botou em contato um bisturi, uma pinça, e aí a RAM se movimentou, as perninhas da RAM se movimentou. Né? E a outra, tem outra versão também, que quando colocou um gancho de ferro segurando uma RAM numa grade, ela se movimentou. Então, na realidade, isso não convenceu o Volta. O Volta achava o que era. Não existe eletricidade animal. O que existe é a fugacidade desses elétrons diferenciados de metais. Né? E qual que é o primeiro teste? Logicamente, isso aqui eu peguei, é uma simulação, não é foto dele, tá certo? Ele pegava ligas metálicas de moedas. Isso aqui é uma colher de prata, e quando colocava esse material em contato com a saliva servia de eletródio, ele sentia um formigamento similar àquele formigamento que ele sentia quando ele descarregava a garrafa de leite na língua dele. Ele fala aqui, ó, né? Ele sentia aquela sensação. Lógico que ele não carregava muito aquela garrafa, porque a coisa podia ser trágica. Né? Então, na realidade, o que gerava a energia elétrica era o contato de metais distintos. Aí ele manda, note agora as datas, isso aqui é uma coisa interessante. Ele manda para o Joseph Banks, que era o presidente daquela época da Royal Society, manda um manuscrito mesmo, né? 20 de março de 1800, relatando o feito, o desenvolvimento da pilha. E isso é publicado em 26 de junho de 800. Guarda essas datas. Né? Março, junho, é publicado, né? em 26 de junho de 1800. Então, aqui, isso aqui é do artigo original dele, aqui nós teríamos em contato, como eu falei, aqui seria zinco e aqui seria prata, no caso aqui. Então, ele fazia também pares de zinco e cobre, vários pares. E ele botava um condutor num pedaço de papel, num couro, entre esses pares metálicos, e tinha um contato aqui, botava um eletrólito. Ele usou muito nitrato de amônio, NH4 nitrato. Então, tem várias versões. Ele chamou de pilha porque ele empilhava esse material. Então, tem várias versões lá no museu dele, em outros lugares. Notem agora, senhores, notem agora, o Carlich Nixon faz a decomposição da água, a eletrólise da água gerando hidrogênio e oxigênio, 1º de maio
Dia do Trabalhador nosso aqui. Como assim? Né? Como assim? Se publica em 26, como eu falei, né? Em março, 26 foi publicado. Como assim? Como que eles fazem isso? Né? Simplesmente o Joseph Banks falou para esses dois sujeitos aqui, testa esse trabalho aqui do Volta, vê se funciona mesmo. E eles fizeram em maio. Já tinham lá o manuscrito de março, eles fizeram. Então, na realidade, eles usaram a pilha de volta, construída por eles. Né? E aí eles fazem o quê? A eletrólise da água. Só que aqui não foi quantitativo, eles só separavam os dois gases da eletrólise da água, né, da decomposição da água. Esse cara, Cruikshank, aqui, ó, dia 2, ele faz uma bateria de 50 elementos. Tem uma versão mais nova do museu aqui, ó. Então, o que ele faz? Pares de zinco e cobre, né? Cobre e zinco, pares, separado entre eles com uma resina isolando esses pares. Tem resinas, aqui são 50 pares. E colocado ácido sulfúrico diluído. Em 1836, o Daniel desenvolve a pilha dele, a bateria, né? Que é um anodo aqui de zinco e o catodo de cobre. Ele chegou a trabalhar com vários deles. Né? E aqui em 1843, ele mostrando para o Faraday. Ele ficou muito famoso, que foi muito utilizada essas baterias, para iluminação pública, inclusive. Né? E vamos dormir com esse barulho aqui. Ó. Há relato na literatura, né, que existiu uma bateria de Bagdá. Né? Então, isso aqui vem dos partos, etc., dessa época antes de Cristo. Mas o Koenig, que foi o diretor do Museu Nacional lá do Iraque, né, ele jura de pé junto que era uma pilha galvânica e possivelmente era utilizado para fazer eletrodeposição e para fazer eletroterapia, né? Como fazia lá o Luigi Galvani. Então, aqui a gente teria um corpo de cerâmica, tubo de cobre, bastão de ferro, aqui era selado com uma tampa de asfalto, né? E o eletrólito é desconhecido, há quem diga que era ácido acético. De qualquer forma, não se foi provado isso, os arqueólogos rejeitam essa ideia e dizem que aqui eles conservavam pergaminho enrolado. Fica aí o registro. Não sei o que dizer, sinceramente, fica o registro. Né? Entrando agora na Royal Institution, na instituição real, que foi fundada em 1799, né? O diretor de laboratório foi o Dave nessa época, depois foi professor de química nessa época, professor honorário nesta época. E aqui, né, algumas fotos do que seria o laboratório dele, eu cheguei perto e não consegui visitar, tive um problema. Né? Então, esse cara sabia muita eletroquímica e muita química analítica. Eu vou dizer o porquê. Né? Então, ele foi, estou repetindo aqui aquela informação, diretor em 1801, ele começou como professor, né, em 1802, e aqui começa as eletrólises. Ele usa aqui, ó, potássio cáustica, né, e faz eletrólise. Como que é feito isso? Como que eu vou fazer eletrodeposição para obter potássio, né? Se eu fizer na água, eles tinham baterias com alta tensão, ele obteve muitas explosões. Porque se você obter um metal na forma metálica, vai reagir com água, vai dar um hidróxido desse metal, vai liberar hidrogênio, e aquele hidrogênio entra em combustão. Ele obteve várias explosões, tem relato disso. Né? Ele fez a mesma coisa usando hidróxido de sódio, obteve sódio. Ele fez bário saindo da barita, né? Fez cálcio. Olha o que ele fazia. Ele usava a barita, que é sulfato
de bário, rapidamente estou falando, isso aqui depois você tem os registros, eu posso mandar artigos, tudo. Ele trabalhava junto com o óxido de mercúrio, obtinha uma amálgama. Aí como que ele separava? Fazendo o quê? Um aquecimento. É o que os nossos garimpeiros fazem com o ouro, né? Só que se ouro, quando ele faz a amálgama e aquece para obter o ouro, eles mandam para a natureza o mercúrio metálico. A mesma coisa foi feita com cálcio, né? Então, é muito interessante isso aqui. Quando ele fazia a amálgama, ele facilitava a reação. Mas como que era feito isso? Tudo sal fundido, né? Não era em água. Fez com estrôncio, boro, aí ele obteve cloro, né? Ele desenvolveu a lanterna para os mineiros trabalharem com mais segurança, que se minas de carvão, que se tinha grandes explosões, né, quando usava o fogo, né, então aqui era protegido, né, e já com a ajuda do Faraday aqui. Isso aqui é um dos artigos dele que ele relata isso, né, não tenho tempo de ficar lendo isso aqui, mas é um dos artigos dele, a potassa lá, né? Ele reage, olha lá, ele pega óxido, então ele pode fazer potássio. Está saindo de novo, está dando problema? Não. Mercúrio, estanho, ele fala que quando coloca o óxido, ajuda a retirada, né? Ajuda a formação do metal. Então ele tem essa descrição, né? O que ele usava? Vários acessórios que ele desenvolveu lá. Então, aqui são copos de ágata, aqui são copos de cones de ouro, né? Aqui de vidro. E esse A e B aqui é quando ele aplicava, né? Eles falavam seria o polo positivo e o polo negativo, né? E aqui C é da conexão que ele fazia. Então, tinha vários instrumentos que se trabalhavam na época. Ele foi montado em 1808 uma super bateria, 18 pilhas. Está no subsolo, né, da Royal Institution. Então, daqui ele falou, a Lucy fez, isso aqui também é um filme atual, que eu peguei na Royal Institution, das trevas, do escuro se fez a luz foi gerada das sombras, das trevas, né? Então, quando ele carregava 2 eletrodos, entrava em contato, ele fazia o faiscamento, né? E aqui, rapidamente, falando agora do Faraday, que nós vamos chamar em português Faraday, né? O Faraday, né? Ele foi assistente do Dave em 1813, em 21 ele virou superintendente da casa, ele virou diretor do laboratório em 1825 e ele foi o primeiro professor fulleriano de química. Alguns dos feitos do Faraday, né? Ele trabalhou com química orgânica também, ele purificou vários compostos. Dá uma olhada no que ele descobre: benzeno, isobuteno, usibutano, etc. Aqui. Liquefação de gases, etc. Mas ele ficou talvez mais famoso pelas leis da eletrólise, as 2 leis de Faraday, as 2 leis dele. Né? Mas trabalhou com muita coisa. Né? Eu tenho esse material todo, quem quiser. Né? Trabalhou com muita coisa. E isso aqui está no nosso livro, lá de eletroanálise. Ele chama esse aparelho de voltamíter em homenagem à volta, não é um voltamíter que nós conhecemos hoje. Várias reações eram feitas com esses aparelhos desse tipo. Ele chegava a dividir para cada eletrodo. Então, aqui, quando se faz a eletrólise da água, ele separa o hidrogênio do oxigênio. Então, tem várias, tudo no museu dele. Aqui ele trabalhava com soluções ou sais fundido também. Olha aqui, ó. Isso aqui tudo em série aqui, né? E trabalhando com aquelas baterias. Então ele fez muita coisa usando. Isso aqui é no artigo original dele que ele discute, né? Aqui ele está falando usando iodeto de potássio e chumbo. Ele produz iodo e chumbo metálico no outro eletrodo, né? Então ele descreve. E lá dentro da Royal Institution tem um museu do Faraday que o nosso amigo Luiz Bravo conheceu. Eu, infelizmente, não cheguei lá. Mas aqui vocês podem fazer um tour, né, pelo museu. Aqui a entrada, olha ele aqui. Né, tem várias coisas. Isso aqui é o que eles chamam de laboratório magnético. Né? Isso aqui, isso aqui seria um motor elétrico.
ele colocou um poço de mercúrio com os eletrodos e começou a girar um bastãozinho de carbono. Isso aqui é um transformador, isso aqui são aparatos magnético óptico, tem tudo lá nesse museu que eu não conheço, eu peguei por aqui, tá certo? Ele trabalhou muito com eletromagnetismo e ajudou muito o Maxwell. O Ampère também, ele trocava muitas cartas com o Ampère, né? Então, isso aqui é tudo no museu dele, ó. Original das décadas de 50, os laboratórios, desculpa, o museu está no Museu do Faro, os laboratórios, tem muita coisa aqui. Foi aqui pela primeira vez nesse teatro, que o Luiz conhece, falou para mim, que ele demonstrou eletromagnetismo, né? Foi nesse anfiteatro que está lá, deve estar lá conservado. E com a ajuda do Elwell, né? Ele que cunha os termos que nós usamos até hoje em eletroquímica ou em eletroanálise, como íon, cátion, ânion, eletrólito, eletrodo, célula galvânica e célula eletrolítica. Na galvânica, energia química produzindo energia elétrica, aqui o contrário, a energia elétrica produzindo reações químicas, né? Então, pela polaridade, fazia uma conexão com a polaridade da Terra, ele chamava de cátodo, anodo, etc., né? Então, tem vários termos que nós usamos até hoje que surgem nessa época aí, né? Surge nessa época. Entrando agora na parte que já estamos quase chegando lá no polarógrafo, né? O Gabriel Lippmann, ele fez vários estudos tentando obter tensão superficial do mercúrio. Então, ele trabalhava com uma coluna de mercúrio aqui, tinha um microscópio, então ele balanceava a força gravitacional, né? A força gravitacional e a tensão de superfície. Mas os primeiros experimentos dele não foi feito assim, o outro com ácido fúrico. Então, ele obtinha essas curvas eletrocapilar, que quem fez polarografia sabe muito bem. Aqui é zero de carga, não tem carga no máximo, chama máximo eletrocapilar. E o Kuchera, o que ele fez? O Kuchera que propõe o eletrodo gotejante de mercúrio. Então, aqui você tem um cátodo gotejante de mercúrio, ele colocava uma colherinha, e além de fazer o mesmo experimento obtendo valores de eletricidade, ele pesava, ele colecionava essas gotas de mercúrio. Então, aqui, o eletrodo gotejante de mercúrio era o cátodo, o anodo e o eletrodo de referência era esse poço de mercúrio aqui embaixo. Ele coletava essas gotinhas aqui de mercúrio e para traçar aquelas curvas. E o que ele obtém? Isso aqui é o original dele, né? Ele obtém o que ele chamou de anomalias, né? Aí ele chamou o Eirovs, que tinha terminado o doutorado dele, para um programa de pós-doutorado. E falou para o Eirovs, vai lá, menino, estuda essas anomalias. Sabe o que eram essas anomalias? Né? Aí que ele inventa ou descobre a polarografia. Essas anomalias nada mais são do que que ele fez para saber? Trabalhando, ele tirou o oxigênio da solução e essas anomalias desapareceram. Simplesmente o que se tinha aqui era a redução em duas etapas do oxigênio. Oxigênio indo a peróxido de hidrogênio e peróxido de hidrogênio indo à água. E aí surge, então, a polarografia. Eirovsky, que ele publica lá em tcheco, né? Eletrólise com um cátodo gotejante de mercúrio, a coisinha mais sofisticada. Ele trabalhava com uma bateria, um divisor de potencial aqui, o eletrodo gotejante de mercúrio, aqui a mesma coisa, o anodo, o eletrodo de referência, é uma dupla função desse poço de mercúrio, colocava um galvanômetro e fazia ponto a ponto isso. Ele obtinha essas curvas, ó, aqui, ó, né? É como seria hoje a nossa linha base, né? A corrente residual. Ele obtinha isso aqui, né? Aí ele, além de publicar nessa revista, ele publica numa revista em inglês, né? Então, foi aqui que surge, então, quando ele obtém, quando ele pede ajuda, isso aqui está invertido. Quando ele pede ajuda para o Matsuro Chikata,
eles, no lugar de fazer ponto a ponto, isso aqui está bem descrito, modéstia à parte, no nosso livro, né? O que acontece? Eles fazem um registro. Isso aqui é uma caixa que tem um filme, no galvanômetro era mandado, ele colocou um espelho e mandava rapidamente, né? Mandava a luz, essa luz era refletida, e à medida que esse motorzinho ia virando, né? Em função isso aqui são 40 e poucas voltas de um fio de níquel crômio, ele ia andando e ia registrando as correntes em função do potencial, né? E aí obtém esses... Isso aqui eu peguei da monografia dele do Prêmio Nobel de 59. Ele chama isso aqui de espectro polarógrafo, são 7 cátions metálicos. Quem já fez polarografia sabe que a altura da onda, a altura da corrente de difusão da parte quantitativa e o potencial de meia onda na inflexão dessa sigmoide aqui, você pode fazer a parte qualitativa. É importante, apesar de não se fala mais para trabalhar com mercúrio, é importante se ter uma ideia que nós vamos ver muita coisa, né? Na realidade, esse denteamento aqui, cada gota que cai, ó, cada gota que cai, você tem uma serrinha aqui. Dá para fazer muita coisa com esses polarogramas, né? Então, no nosso livro está descrito legalzinho isso aqui. Aí ele recebeu em 10 de dezembro o prêmio na Suécia, né, do rei Gustavo Adolfo VI, né? Isso aqui é do museu dele lá em Praga, antigamente era Tchecoslováquia, agora é República Tcheca, tá certo? E olha ele com o Kolthoff aqui, né? O Kolthoff, que acho que foi um dos maiores químicos analíticos, para mim foi o maior químico analítico, né? Que ele fez tanto eletroanalítica como a química clássica, etc., né? Nos anos 30, 1932, 33, ele leva um polarógrafo lá para a Universidade de Minnesota. Ele trabalha na Universidade de Minnesota, e sempre trabalhou lá, de 1927 até 62, aqui ele se aposenta, mas ele continua lá. Ele veio a falecer em 1993, com quase 100 anos de idade. Ele nadava toda manhã, ele era fera. Eu precisaria mais tempo para falar um pouco dele. Mas a técnica veio para as Américas através do Kolthoff, e pessoas que trabalharam com ele, fizeram doutorado, Lingane, Lightning, etc., né? E aí, quando ele troca a gota de mercúrio gotejante por um fiozinho de platina, ele chama esse método de método voltametria, que eram curvas de corrente por voltagem, ou por tensão em português. Tá certo? Ele faz isso nessa época, 40, 41. Ele determina o oxigênio e determina talho, né? Então ele cunha o nome de voltametria, 40, 41. Só que o eletrodo, que seria hoje o eletrodo de trabalho, ele continua chamando de eletrodo indicador, que é usado para potenciometria. Isso eu não descobri quem é que chama o eletrodo de trabalho, é década de 50 e 60. Mas, de qualquer forma, ele já chama a técnica voltamétrica. Passando para a condutometria rapidamente, né? O Kohlrausch e o Nipote, né? Eles fazem o quê? Um condutivímetro que a corrente é alternada, mais e menos, mais e menos, mais e menos. Os condutivímetros de hoje devem ser 1000 Hz, muda 1000 vezes a polaridade por segundo. Para quê? Para não ter eletrólise. Então, os íons que passam pela célula condutométrica, as células de hoje são eletrodos de platina platinizados, então ele pega o eletrodo de platina, eletrodeposita nanopartículas de platina para aumentar a área ativa, e nós temos o condutivímetro. Ou seja, o que passar de íon lá por esse volume de células, você vai obter sinal, vai obter a resistência ou a condutância, tá certo? Não é um método, ele não discrimina, tá certo? Não tem seletividade. Mas, se a reação química que a pessoa vai fazer tem uma boa seletividade, dá para fazer muitos métodos usando o condutivímetro. Em fluxo, inclusive, Célio Pasquini trabalhou muito, foi um dos primeiros no Brasil a trabalhar com células de condutividade, etc. E aqui tem a lei independente de Kohlrausch, dos eletrólitos fortes,
que seguem, isso aqui não vou entrar em detalhes, são a condutividade molar agora, antigamente eles chamavam de condutividade equivalente, tá certo? A diluição infinita, ou seja, muito diluído. Então, se chega em todos esses valores que nós conhecemos de condutividade molar, né? Então, tem a lei de Valde, que você soma o do cátion e do ânion, você obtém a do eletrólito. Então, isso aí já está na literatura desde essa época. Então, estamos falando de 1869. Aí, Kohlrausch e o Ostwald, o que eles fazem? O Kohlrausch e o Ostwald, né, um pouquinho mais dessa época aqui, determina a constante de dissociação ácida ou de ionização de ácidos fracos de 200 e poucos ácidos. Tem no meu livro de equilíbrio ônico essa historinha assim, rapidinho, né? Usando condutimetria, né? É isso, né? Na realidade, eu cheguei próximo do museu dele lá em Riga, mas como ia fazer a conexão, eu não escuto a minha mulher e depois nós paramos em Riga, estava indo de Vilnius indo para São Petersburgo, antes da Copa do Mundo, né? E nós paramos, fizemos uma conexão em Riga, capital da Letônia, ficamos lá, tinha 6 horas. A minha mulher falou, vamos até o centro, não precisa levar mala, nada, está tudo aí já não para fazer a conexão. E eu não quis ir, perdi. Ele se graduou lá e ele vai para... Ele muda para Leipzig, na Alemanha, né? Em 1887. O que ele monta lá, ele monta o instituto dele, Instituto de Física e Teoria Química, Físico-Química Teórica. O que ele monta, o que tem de pessoa que vai trabalhar com ele, né? Essa foto não dá para ver muita coisa, mas tá ele e a esposa. Olha o que tem aqui, uma foto dessa época aí. Olha ele e o Van Toff. Van Toff foi um que trabalhou com ele também, ó. Tá certo? O Van Toff e ele, ó. Né? Por que eu estou falando isso? Porque a potenciometria, a equação que é conhecida como a equação de Nernst, desenvolvida logicamente por Nernst, foi feita lá, num pós-doc do Nernst. Está aqui o artigo dele, né? Sobre o efeito eletromotriz dos íons. Né? Ele veio a ganhar prêmio Nobel pela terceira lei da termodinâmica, o Nernst. Né? Mas está aqui o artigo de 89, é o que nós usamos em potenciometria. Né? O Kremlin, já quando dividia duas soluções com uma membrana de vidro, ele via que gerava um potencial elétrico interfacial. Né? O Fritz Haber e o Kremenciewicz, eu não sei como fala, um polonês, o que eles fazem? Usaram o eletrodo de referência de calor melano aqui, uma ponte, e eles fizeram um eletrodo assim, titularam o hidróxido de potássio com ácido clorídrico, né? E obtiveram a curva potenciométrica de titulação. E os nossos amigos lá, o Gutz e o Claudemir, fizeram esse eletrodo usando uma bolinha de Natal. Está no Journal Chemical Education. Simularam isso aqui, fizeram essa mesma coisa aqui. Olha outros eletrodos para pH. Não se falava em pH em 1904. A escala de pH foi desenvolvida por Sorenson em 1909. Ele trabalhava nas cervejarias Carlsberg, né? Mas é outra história. Mexia com o efeito da acidez em reações enzimáticas, né? E aí era difícil trabalhar com concentrações quebradas, pequenas, grandes. Ele propõe a escala de pH em 1904. Mas está aqui, ó. Também não se falava em atividade. Tudo bem, atividade é coisa de 1921, 23, né? Mas aqui eu peguei numa literatura mais nova e aparece aqui. Então, usando o eletrodo de quinidrona, quinidrona o que é? Esse complexo entre quinona e hidroquinona. Está aqui o equilíbrio. Esse equilíbrio entre a quinona e a hidroquinona depende do hidrônio, que na época era H+. Então, é possível se determinar a concentração potenciometricamente. Eletrodo de metal óxido metálico, o antimônio e óxido antimônio, foi proposto em 1923. Eu e o Capelato nadamos de braçada de fazer eletrodos metal óxido metálico. Essa aí é outra história também. A gente não tinha verba, só tinha um pH, um potenciômetro. Fizemos muitos aqui. Já se falava em pH, tá certo? Então, aqui, se você tirar o menos log da atividade
de hidrônio é o pH, né? Então você pode relacionar isso aqui com o pH. Sabe como que eles determinavam, antes de usar a potenciometria, como que eles determinavam a reação, a concentração de hidrogênio em solução? Usando eletrodo de hidrogênio padrão, que foi desenvolvido por Nernst, um eletrodo de hidrogênio era padrão, ou seja, atividade de H+, 1 mol por litro. A pressão mudou agora, mas a pressão do gás, que é um eletrodo de prata, eletrodo de platina com platina platinizado, entre o gás a 1 atmosfera, agora mudou, mas. E aí tinha H+, atividade igual a 1 mol por litro. Para a atividade de ser 1 mol por litro, eles usam ácido clorídrico, usaram, tá? Quer dizer, hoje nós usamos, né? Seria 1,16 para ter atividade igual a 1, né? Então, uma célula, o potencial é constante igual a zero, colocado como zero, e a outra, o mesmo eletrodo, uma cópia do outro, só que não está fixado a concentração de H+. Se vai variando a concentração de H+, se obtém voltametricamente a concentração de H+. É assim que eles determinavam, está em vários lugares, a concentração de H+. Então, o primeiro pH-metro comercial vendido, desenvolvido pelo Beckman em 1936, né? Ele funda a firma dele, né, em 1935, mas ele começa ele chamava de acidímetro. Em 1934 ele era professor na Universidade da Califórnia, ele sai e começa a comercializar. Por que ele chamava de acidímetro? Porque ele estava bombando suco de laranja, ele vendia para ver a acidez de suco de laranja. E com o desenvolvimento do eletrodo de vidro, por McInnes e Dolin, o Korn 015, isso aqui é a composição do vidro, né? Ele começou a vender o... Jesus! Começou a vender esses pH-metros, né? Agora, a titulação biamperométrica, ela surge lá no grupo do Ostwald com Solomon. O que ele fez, o Solomon? Ele titula cloreto de potássio com solução padronizada de nitrato de prata. Ele usa 2 eletrodos polarizáveis em 100 milivolts, né? E o que acontece? Quando vai colocando o titulante, né, vai precipitando o cloreto de prata, e no primeiro excesso, quando se atinge o ponto de equivalência, né, o ponto final é determinado pelo aumento de corrente. Então, é assim que surge a titulação biamperométrica. No nosso livro, eu tenho isso aí descrito direitinho, né? Então, essa é o registro, e ele trabalhou lá junto com o Ostwald, tem vários trabalhos publicados. Ele publica 3 ou 4 trabalhos sobre titulação biamperométrica nesses anos aqui, né? Em 26, o Falk e o Baldwin, eles fazem a titulação de iodo, né? E com tiosulfato de potássio. Então, iodo, tiosulfato de potássio dá o tetrationato e dá o iodeto. Na realidade, ele não titulava iodo, titulava o triodeto. E dava iodeto aqui, né? É o iodo complexado. Então, ele chama de dead stop, ponto morto, né? Ponto final, ponto morto, ou de parada abrupta, né? Então, aqui surge a biamperometria para outras aplicações. A determinação, por exemplo, de água em solventes orgânicos é feita pelo Carl Fischer. Tem no meu livro todas as reações, tudo, né? Então, essa é uma historinha aqui da biamperometria. Falando um pouco agora da eletroanálise no Brasil, eu acho que a gente tem que começar aqui esse trabalho do Henrique Thoma, que ele fala da conexão do Verne com o Helmholtz, que vem trabalhar no Brasil. Notem aqui que tem pessoas conhecidíssimas, o Bunsen, né, do bico e do espectrômetro que tem lá no Museu do Indústria e Comércio, lá em Berlim, tem lá o original, o de chama, que eles viam. Tem pessoas, o Verne, como nós falamos, Pfeiffer, tem muitas pessoas conhecidas. Como isso aqui vai ficar registrado, vocês pegam o Euler, né? Não se sabe quem orientou o Helmholtz, se foi o Pfeiffer, se foi essa pessoa aqui. Porque ele tem artigos publicados com esses dois,
sujeitos aqui, né? E o livro A Origem do Instituto de Química da USP, do professor Pascoal Senise, né? Isso aqui tem gratuitamente na página do Instituto de Química, lá da USP, ele fala como surgiu a química, foi na Alameda Glettin, né? Em 35, essa foto é de 1938, né? Aqui, ó, que o Hamilton dava uma disciplina experimental, olha o que ele fazia, né? Aqui tinha muita química experimental, né? Nesse livro ele descreve, é interessante vocês terem. Então, aqui, só para vocês terem uma ideia, aqui nós temos o professor Pascoal Senise, saudoso Pascoal Senise, Simão Matias, que foi o nosso primeiro presidente da Sociedade Brasileira de Química, está fazendo 50 anos, né? Tem outras pessoas, que é o Hoffman, que veio também junto com ele, auxiliar, vamos dizer assim, que ajudava muito o Humboldt, né? Por que nós estamos mostrando isso? Porque o professor Pascoal Senise, ele foi trabalhar com o S e o Delarrey, então ele orienta, né? O professor Eduardo Neves, o Jaim, o professor Oswaldo Godinho trabalhou na USP São Paulo, depois foi para a Unicamp, etc., né? Pessoas que trabalharam com eletroanalítica. Então, notem, ele vai por 2 anos e meio lá para Louisiana, não, Louisiana, mas em Baton Rouge. A capital da Louisiana é Baton Rouge, não é New Orleans. Eu achava que era New Orleans até chegar lá em New Orleans. Fica uns 70 milhas, uma cidade da outra. Então, ele vai trabalhar com essas duas pessoas. O Delarrey, na realidade, ele lança o livro dele em 1954, um livro famoso dele, né? Está aqui, né? New Instrumentation of Methods of Electrochemistry. Ele foi introdutor da cronopotenciometria e voltametria múltiplas de varredura. O professor Eduardo Neves foi muito para lá, junto com o Gutz, trabalhar com ele também. Então, o registro que eu quero dar aqui é o primeiro trabalho de eletroanalítica foi publicado pelo professor Pascoal Senise, vai lá com o Delarrey. Polarigrafia do pirofosfato de tálio, complexos. Esse é o primeiro, é 52. Ou seja, março fez 71 anos. Nós estamos, que dia que nós estamos? Dia 10. Fez agora. Fez agora 71 anos. Depois tem outras publicações com mais de caráter de química básica. Mas esse é o primeiro trabalho. Se entra na literatura, Web of Science, tudo, esse é o registro. Então, ele foi o primeiro a publicar. Só não, esse registro tem que ser feito na tese de cátedra do professor Rafael Faro Neto, lá na Faculdade de Ciências Farmacêuticas. Ele desenvolve, ele constrói um polaróvel. É o primeiro polaróvel que se tem registro no Brasil. É o primeiro polaróvel, né? Ele não publicou nenhum artigo. Então, ele é uma contribuição de estudos, né? Ele faz análise aí de ferro 2, ferro 3, bismuto 3 e cobre 2. Ele não publicou nenhum trabalho, né? Mas tem a tese dele, tá certo? Então, tem que ser registrado, né? Agora vai ser um pouquinho mais rapidinho, nós vamos terminar assim. Se vocês entrarem lá no Centro de Memória do Instituto de Química, isso aqui não está atualizado, e nem sei se vocês conseguem abrir isso aqui ainda. Aqui tem a genealogia do professor Pascoal Senise, tem como eles fizeram isso, não vem ao caso, né? Nessa época, 2017, está aqui, já tinha 2.142 nomes foram encontrados, distribuídos em 6 gerações, agora deve estar na 7ª, não sei, ou na 6ª, foi contabilizado a partir de alunos do Pascoal Senise, são os filhos, netos, tataranetos, bisnetos, etc. Está tudo aqui, né? E isso aqui tem. E se pega, por exemplo, o professor Pascoal Senise e vê as pessoas que ele orientou, né? Se vir aqui para o professor Eduardo Neves, dá uma olhada como fica isso aqui, Parece fogos de artifício, né? Mas aqui o professor Eduardo, ele espalha a eletroanalítica, muitos deles trabalham com eletroanalítica, não todos, né? Só em São Carlos nós viemos em 7 para cá, né?
De eletroanalítico tem 4 ou 5, né? Alguns já se aposentaram, colegas da USP. Daqui também o Caplato, né? Dá uma olhada nisso. Não dá para saber quais são esses números, né? Se pegar aqui, por exemplo, o Gutz tem isto aqui que ele faz, né? Nessa época, está um pouco desatualizado, né? Ah, não, nesse período aqui, ó, o professor Pascoal Senise, Eduardo Neves, a Lídia, a Ruth, essa Ruth foi lá para Natal, trabalhou com eletroanalítica, o Jaim, isso aqui é no Instituto de Química, o Roberto Tocoro, né? O Tocoro orientou o Mário Bertotti, que faz eletroanalítica, o Tiago Paixão, né? O Lúcio já veio, foi o Gutz que orientou, tá vendo aqui? Né? Então, há muitas pessoas que vieram do Instituto de Química de São Paulo, descendentes do professor Pascoal Senise e do professor Eduardo Neves. Isso aqui também não vou discutir esses índices aqui, só para ter uma ideia, isso aqui é feito em 2016 pelo Ivano Gutz, esse número de descendentes diretos e indiretos, isso aqui estava em 3.155. Aqui estão listados aqui, né? Eu fui o 27º orientado do professor Eduardo Neves. Nós consideramos o Eduardo Neves o patrono da eletroanalítica do Brasil. Então, eu apareço entre alunos de doutorado e mestrado, eu sou o 27º aqui. O Douglas foi o primeiro doutor. Então, só para vocês terem uma ideia, é bom saber um pouco de história e onde podemos encontrar algumas coisas. Só para vocês terem uma ideia, o primeiro simpósio brasileiro de eletroquímica e eletroanalítica data de 1978. Foi feito lá no Instituto de Química, o primeiro e o segundo. Os editores Eduardo e o Tibor Rabocai, que tem publicações, alguns em eletroanalítica, mas é década de 70, 80. Né? O segundo foi lá. O primeiro e segundo ENCA foi na PUC do Rio. Isso aqui é 82. Agora vai ser um atropelinho aqui, porque tem muita informação, que vocês podem pegar isso aqui perfeitamente. Em 2002, nós publicamos os 25 anos. Né? Está fazendo 45 anos, então, 2002, 25 anos, mais 20, 45 talvez. Então, aqui esse trabalho do saudoso Avácala e o Roberto do Coro. Então, aqui tem um histórico da evolução, um crescimento da eletroquímica e eletroanalítica. É interessante ver esses artigos. Nós fizemos também, para comemorar os 25 anos, Química Analítica Brasileira, né? Quem trabalhou muito nisso foi o Fábio Rocha, que está em Piracicaba, o professor Eduardo, saudoso, Joaquim, né? Estamos trabalhando. Isso aqui também tem histórias de eletroanalítica aqui, né? O Elias Agatti, a aluna de doutorado na época, Sandra, isso aqui é 2013, ó, né? Aqui tem a química analítica e aparece a eletroanalítica. O pessoal de Araraquara, olha aqui, 2003, Nelson Stradioto, a Rideco, a Maria Valnice, que vai abrir a USBQ esse ano, muito merecidamente, tem a história, né? Aqui também, nesse artigo no Analytical Letters de 2008, também eu cuidei da parte de eletroanalítica. Né? E aí vai. A analítica no Brasil, né? É interessante ver também, 2009. Né? Aqui alguns simpósios, abertura do Roberto Torresi, né? e o Maurão, lá do ABC, fala também, né? O Arthur, aqui, o nosso vizinho, também fala do 20º. Né? Aqui também, já em 2017, olha. Né? Certamente a professora Maria Valnice cuidou da parte de eletroquímica e eletroanalítica. Né? O panorama da eletroquímica e eletroanalítica no Brasil, isso aqui é mais recente, 2017, não, mesmo ano. Pessoal aqui, ó, né? A maioria lá de Araraquara. E a Giza lá de Ribeirão Preto. Né? Então, é interessante saber, ler esses artigos. Né? O 21º lá de Natal, do Carlos Alberto, então é interessante. Tá? Tem uma página minha, ele fala
falo dos anteriores, etc. Isso aqui eu peguei recentemente, por iniciativa da professora Cecília e da Maiara, eu quero homenagear as mulheres que trabalham em eletroquímica e eletroanalítica. O dia delas foi há 2 dias atrás. Para mim, mulher é todo dia. Quem manda lá em casa é minha mulher, então ela, para mim, é todos os dias. Então, tem pessoas, são pioneiras, de certa forma, nos departamentos, institutos que trabalham, ou nos grupos. Né? A Torrésia, a Rideco, a Sônia e a Ivani aqui no nosso departamento, a Rideco e a Maria Valnice, as duas Silvias, Serrano e Augustino, a parte que ela tem na química nova de eletrólito, correntes, e a Giza de Ribeirão. Entro lá e olha esse filminho aqui, que é muito interessante. Agora já estou quase terminando, desculpa o tempo aí, novamente aquele artigo. Então, o primeiro a receber a medalha Eduardo Neves, aqui é o Érico, né? O Ivano Gutz, né? Foi patrocínio da Metron, a medalha, tá certo? Então, ele foi o primeiro a receber a medalha Eduardo Neves. Né? É a ideia do professor Lauro Gubota. Depois se juntou ele, e o Lúcio Agnes, e nós entregamos a medalha e trabalhamos para a escolha. Novamente, eu quero agradecer o jornal, a Nova Analítica, o Marco, o Lauro, e eu não podia deixar de agradecer o meu avô científico, meu avô e meu pai científico,